Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História. No vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 11 de maio de 330. Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente. Bizâncio foi fundada na margem europeia do Bósforo, em 667 a.C., por colonos gregos de Mégara, ao longo de um golfo profundo e resguardado. No século V a.C. foi ocupada e destruída pelos persas. O espartano Pausanias começaria sua reconstrução em 479 a.C. Em 409 a.C., passou para as mãos dos atenienses, que a governaram até 405 a.C., quando, de novo, foram expulsos pelos espartanos. Os atenienses voltaram a recuperá-la em 390 a.C. durante o reinado de Alexandre, o Grande, pertenceu aos macedônios, e, até o ano 279 a.C., foi relativamente independente. Em 191 a.C., foi reconhecida por Roma como cidade livre, mas no ano 100 a.C. passou a fazer parte da República de Roma. Em 197 d.C., o imperador Septímio Severo a saqueou e destruiu suas muralhas. Mais tarde, decidiu reconstruí-la à imagem de outras colônias ocidentais, duplicando o recinto amuralhado. Constantino I, o Grande, começou a erigi-la no ano 324, como Nova Roma, e em 330 foi consagrada sob o nome de Constantinopla, cidade de Constantino, convertendo-se na capital do Império Romano do Oriente, que passaria a ser conhecido como Império Bizantino. Para os seus habitantes, foi sempre uma capital romana. Construída sobre 7 colinas, a imagem de Roma era dividida em 14 regiões, e 10 delas se encontravam dentro das muralhas. Devido à sua posição estratégica entre a Europa e a Ásia, Constantinopla controlava a rota entre esses dois continentes e a passagem do Mar Mediterrâneo ao Mar Negro, o que motivou que durante séculos fosse a grande urbe europeia medieval, enquanto a parte ocidental do Império Romano entrava em profunda crise política, econômica, comercial e demográfica. A cidade passou de 30 mil habitantes na época de Septímio Severo, reinou de 193 a 211, a 400 mil no governo de Justiniano. Reinou de 527 a 565 d.C. Durante os séculos 7 e 8, o império sofreu uma pequena crise, mas voltou a renascer nos séculos 9 e 10, com o cisma do Oriente, em que a Igreja Ortodoxa, de Constantinopla, e a Igreja Católica, de Roma, se separaram. Ainda que com as cruzadas tenha começado a decadência do império, a cidade conservou sua importância como centro cultural e comercial do Mediterrâneo. Constantino XI, último titular do Império, morreu defendendo a cidade. Conservou o nome de Constantinopla até sua queda, em 1453. Convertida na fabulosa capital do Império Otomano, passou a se chamar Istambul. Desde a divisão definitiva do Império Romano, com a morte de Teodósio I, o Grande, em 395, Constantinopla foi capital da metade oriental, convertendo-se em um dos mais populosos enclaves do mundo romano e no maior centro econômico do Mediterrâneo, pois controlava a produção de cereais do Egito e da opulenta Anatólia. No âmbito espiritual e cultural, também foi ganhando terreno no Ocidente. A partir do século IV, o bispo da cidade ostentaria a categoria de patriarca, e foram criadas universidades e bibliotecas onde se conservou a filosofia grega e o saber tradicional pagão. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo. Dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos. Abraços. Até o próximo.